sobre as 3 linhas de interpretação escatológica. Vocês lembram? Pré, meso e pós. Lembram? Sim. Nós somos qual? Pretérito e defende qual? Pré. Mas nós não somos só pré. Nós somos pré-dispensacionalista. Tá? Nós não somos só pré. Acreditamos que o arrematamento vai acontecer antes da grande tribulação. Não só isso. Nós somos pré-dispensacionalista. Porque nós acreditamos nas dispensações. Então, quem perdeu essa aula, na página 10, nós somos o 3. O 3, aí ó, 1, 2, 3, nós somos o 3. Pré-milenismo, dispensacionalista, tribulacionista. Esse aí é o que nós cremos. Bom, bora lá então. Gente, ó, eu vou voltar aqui atrás na 11, só por cima, tá? O negócio lá na frente, só por cima, na 11. Na 11 aí, escatologia na revelação. Veja bem, irmãos, estudar escatologia não é só estudar o livro de Daniel ou estudar o livro do Apocalipse. Estudar escatologia é estudar todos os livros da Bíblia. Porque todos os livros da Bíblia falam de quê? De escatologia. Todos os livros da Bíblia falam de escatologia. E o que é escatologia mesmo? É no quadro ainda. No grego, é chatos. Significa o quê? Último estudo sobre as últimas coisas. Então, estudar escatologia é estudar sobre as últimas coisas. Em outras palavras, estudar sobre o tempo do fim. Lembra que eu falei que nós estudamos escatologia bíblica? Por quê? Porque o mundo aí fora está cheio de escatologia. O mundo aí fora está cheio de visão sobre o fim. Uma mais louca que a outra. E nós acreditamos no que a Bíblia fala sobre o fim. Isso é escatologia bíblica. Falei para vocês muita coisa. Então, estudar escatologia não é só estudar o livro de Daniel ou Apocalipse. É toda a Bíblia fala de escatologia. Pastor, eu estava me dizendo ontem com certeza que quem vai agora se levantar como o anticristo é o Papa. Eu falei, mas a Bíblia aponta um muçulmano e tal, e ela falou assim, não, mas é o Papa. Aonde que ela achou essa certeza? Quem ensina isso é os adventistas. Eles falam para São Paulo. Lá na frente vamos falar as correntes de pregação sobre ela, gente. Bora lá então? Então, irmãos, ó, nós temos aí na página 12 a interpretação da profecia. Para você interpretar uma profecia, você vai observar algumas características da profecia. Então lembra que a profecia é uma revelação. O que é revelação? É tirar o véu, é mostrar aquilo que está oculto, está escondido. A escatologia é isso. Tem que descobrir no texto o que aquele texto quer falar a respeito do futuro. Então muitas vezes são profecias. Muitas vezes parte daquela profecia já se cumpriu, parte ainda não. Tá? Parte ainda não. Nós vamos estar vendo isso daí. Vamos ficar nessas introduções que vocês não podem ganhar tempo com vocês. Vamos estudar em casa, gente. Que é detalhes. Vamos falar das alianças? Página 14, que é importante para a gente. As alianças. Estuda esses detalhes de escatologia aí, tá? Esse detalhe atrás aí, pode você tem que prestar atenção no tempo daquela profecia, se é um tempo de agora, se é um tempo futuro, se ela se cumpriu total, se cumpriu só em parte. Não são só algumas características, mas dá para você ver isso em casa. Bora lá, irmãos? Nós temos algumas alianças, tá? 1, 2, 3 alianças. Achou? Irmãos, o que é uma aliança? Você sabe o que é uma aliança? As alianças contidas nas Escrituras são de grande importância para o intérprete da palavra e para o estudioso da escatologia. O plano escatológico de Deus é determinado e pré-escrito por essas alianças. E o sistema escatológico de interpretar é determinado e limitado pela sua corrente de interpretação.
Essas alianças devem ser estudadas diligentemente como base da escatologia bíblica. Bom, então vamos falar de alianças. Nós temos aí pelo menos 3 alianças aqui demonstradas: a aliança da redenção, a aliança das e a aliança da graça. O que é a aliança da redenção? A aliança da redenção, na qual, como. Quem pode repetir? Na qual, como costumeiramente formulado por teólogos, as pessoas da divindade entraram antes de todos os tempos, assumindo cada uma parte no grande plano de redenção que é a sua porção presente, conforme revelado na palavra de Deus. Nessa aliança o Pai entrega o Filho se oferece sem mácula como sacrifício eficaz, né? Isso. O Espírito Santo administra e capacita a execução dessa aliança em toda a sua parte, sob o aspecto da revelação escrita. Essa aliança repousa sobre uma base muito precária. Ela é antes sustentada principalmente pelo fato de parecer razoável e inevitável. Ok, vamos entender então o seguinte: a primeira aliança a ser feita, ela foi feita na eternidade, muito antes do homem existir, muito antes dos anjos existirem. Essa é a aliança da redenção. Eu preguei domingo numa igreja, eu culto de primícia. Aí eu peguei aquele texto lá aquele texto de Colossenses capítulo 1, do 15 ao 18, Colossenses 1, do 15 a 18, lá diz que Cristo é o princípio da criação de Deus. Cristo é o princípio da criação de Deus. Aí, algumas testemunhas de Jeová pega esse texto e diz que se Cristo é o princípio da criação de Deus, então Cristo foi o quê? Criado. Se Cristo foi criado, Cristo é uma criatura. Se ele é uma criatura, ele é menor do que o Criador. Então, Jeová é Deus, mas Jesus é um deusinho pequeno. Isso por interpretação deles. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, quando a Bíblia fala que Cristo é o princípio da criação de Deus, a gente não pode ficar só naquele texto isolado. A gente tem que ler o texto todo. Procurando Colossenses capítulo 1, no verso 15, vamos entender esse texto então. Colossenses 1,15 diz assim: o qual se refere a Cristo. Eu estou falando de quê? Da redenção na eternidade. O qual é a imagem do Deus invisível. Então existe um Deus que é invisível, mas ele tem uma imagem. Qual é a imagem dele? Cristo. Cristo diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ver não é no sentido físico, é no sentido moral, ético, espiritual. É nesse sentido. Para a característica do meu Pai. Aí vem o primogênito de toda a criação de Deus. O que é primogênito? Primeiro de toda a criação de Deus. Vamos lá. Então, a aliança de quê? Colocamos aí? A aliança da redenção. A aliança da redenção se dá aonde? Na eternidade. Ela se dá na eternidade na pessoa de quem? De Jesus, né? De Cristo. Lembra que a palavra Cristo significa Messias. A palavra Cristo significa Messias, a palavra Cristo também significa ungido, né? Significado ungido. Então, se dá na eternidade, antes de criar céu, antes de criar terra. Na verdade, nem se dá na eternidade. É errado, já que você está falando de escatologia, é errado eu falar que a aliança se deu na eternidade. É errado. Porque o que nós estamos falando aqui, é
antes de Deus criar céu, antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar os homens, criar os anjos. Aí nós falamos assim, que a primeira aliança se deu na eternidade. Não, você tem que entender que eternidade é o céu. Eternidade é o céu. O que nós estamos falando é antes da eternidade. Porque antes da eternidade, a Bíblia fala de um Deus que foi que ele é incriado, ele não é criado. E a eternidade? A eternidade é criada. Ele é o Pai da eternidade. A eternidade foi criada. A eternidade é um tempo que ele criou. Então nós estamos falando de um Deus que criou a eternidade. Então antes dele criar a eternidade, já tem projeto de redenção. Porque a eternidade é um tempo. Nós estamos falando de um Deus que está fora do tempo. Kairos, que é a eternidade, e do tempo, pronto. Viu como a gente pensa um pouquinho para chegar longe? Tá, mas você entendeu? Antes de criar céu e terra, antes da eternidade então, antes da eternidade, se dá aonde? Na sua morada. Então vamos lá. O que é a sua morada? A sua morada é aonde Deus morava antes de criar céus e terra. Porque se ele criou os céus, ele não estava lá. Então ele morava em algum lugar. Você vai pegar essa aula aqui ainda. Então, lá nessa morada, onde o Pai, Filho e Espírito Santo moravam, na verdade moravam não, eles moram. Eles moram. Porque quando ele cria os céus, e ele cria o espaço, e ele cria a eternidade, tudo isso é criado. Ele cria os anjos. O texto diz em Apocalipse capítulo 4, e o verso de número 2, então ouvi uma voz do céu dizendo: João, subi cá. João sobe em espírito. E quando ele chega no céu, a Bíblia fala que ele vê um trono. E ele começa a descrever esse trono. Aí ele fala assim: então eu vi quando um trono foi posto no céu. Olha lá. Foi posto no céu. Quando fala foi posto no céu, o texto está querendo dizer: aquele trono não existia lá. Aquele trono foi colocado. Significa que Deus governava tudo lá na sua morada. Mas agora ele cria o céu e ele leva o seu trono para o céu, para governar tudo que vai criar a partir do céu. Mas lá no céu mesmo não está toda a essência de Deus, que Deus é aqui. Lá no céu simplesmente, Apocalipse 4 diz, gente, vai fazer um trono, hein? Tá? Mas já que isso aqui é o trono, hein? Isso é um trono. Aqui nesse trono, aí ele diz, quando ele olhou para o trono, ele viu saindo do trono várias cores, vermelho, amarelo, várias cores saindo do trono. Então, esse trono que foi posto no céu é como se fosse um portal da onde emana a presença de Deus. Mas Deus mesmo não está no céu em toda a sua presença. Por quê? Porque o espaço, ele é uma criação de Deus. Por ser uma criação de Deus, a Bíblia nos fala que nem o céu dos céus pode o quê? Não pode, não tem como contê-lo ali. Ele está além da sua criação. Entende isso? Vocês estão querendo, pelo amor de Deus? Eu estou viajando. Mas... a gente começar a falar um pouquinho desse Deus, do tamanho que esse Deus é. Então, aqui o céu é um portal da onde emana a presença de Deus, mas ninguém não consegue nem vê-lo, não consegue nem ver Deus, ninguém nunca viu Deus. A Bíblia fala, ninguém nunca viu Deus, senão aquele que estava junto dele e que pode o revelar. Quem? Jesus. É o único que viu a Deus. Tá? Então volta aqui, irmãos. Então lá na eternidade, antes de criar céus e terra, aqui na sua morada, onde ele não precisa ficar se protegendo para não matar a sua criação, eles decidiram criar os céus e eles decidiram criar a terra. Então o que acontece?
sabendo que tudo isso iria acontecer, e como aconteceu no céu e como aconteceu na terra, se corromperam, o que aconteceu? Sabendo que tudo isso iria acontecer, eles tiveram que, de antemão, já ter uma solução, que é um plano de quê? Plano de quê? Não é um plano B, sempre foi um plano A, é o plano de redenção. Plano B é o quê? Quando o plano A deu errado, não é isso? Aí, ai meu Deus, agora deu errado, e agora o que eu vou fazer? Não, Deus nunca teve plano B, sempre foi o plano A. Entende? Sempre foi aquele projeto sabendo tudo o que iria acontecer. Então, o plano dele é o seguinte: bom, nós vamos criar o céu, vamos criar a terra, vamos criar os anjos, vamos criar tudo isso? Vamos dar livre-arbítrio para eles? Vamos. Vai dar tudo errado? Vai. Mas vamos criar assim mesmo? Vamos. Mas por que nós vamos criar? Se tudo vai dar errado, não faz o seguinte então. Aí Jesus se manifesta aí para os três e diz: eu vou ser o princípio da sua criação. Eu vou ser o princípio da sua criação. Como assim? Antes de você dizer haja anjo, antes de você dizer haja luz, você vai ter que dizer haja redenção. Eu vou ser morto antes da criação de tudo. Entendeu? Por isso que a Bíblia revela que Cristo morreu antes, já tinha um projeto, já tinha um plano de redenção para a humanidade. Antes da criação do mundo, ele foi morto. Então, quando a Bíblia fala que ele é o princípio da criação de Deus, a gente não pode ficar só por aí, tem que continuar lendo o texto. O problema é que nós não lemos o texto. Aí em Colossenses 1 e o verso 16 agora, depois de ter falado que ele é o princípio de toda a criação, o verso 16 diz: porque nele foram criadas todas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, dominadores, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas não é que existe, continua existindo, subsiste por ele. É muita informação por versículo só, né? Você entendeu? Porque nele foram criadas todas as. Sabe por que tudo pôde ter sido criado? Porque ele disse: eis-me aqui. Porque ele disse: eu vou ser o princípio da sua criação. E qual é a criação? Quando fala que Jesus é o princípio da criação, eis aqui, ó. O corpo de Cristo já tinha sido oferecido a Deus como sacrifício. Deus já tinha preparado um corpo para Jesus. Por isso, quando você lê na terra Deus criando um homem chamado quem? Adão. Adão é criado conforme a imagem de quem? Aqui, ó, Jesus, que já existia o corpo. Não é que Jesus veio conforme a imagem de Adão. Não. Adão foi criado conforme a imagem dele. Ele já tinha um boneco no céu preparado. Ele já tinha um corpo preparado para Jesus, com um projeto de oferecer e de redenção para a humanidade. Muito longe? Não é? Nas alianças, que é a primeira aliança. Foi lá na eternidade, a aliança de redenção. É a aliança da eternidade. É como se Deus falasse assim: então eu posso criar todas as coisas? Posso, mas só vai criar nele, criar através de mim. Por quê? Porque o Senhor vai criar através de mim, eles vão se extraviar, mas em mim eu posso convergi-los de novo ao Senhor. Porque ninguém vai poder ir até o Senhor mais, mas sem mim ninguém vem ao Pai. Mas eu posso convergi-los de volta ao Senhor. Então aí Deus fala: então eu vou criar. Aí Jesus diz: tudo bem, pode criar, eu vou resgatá-lo. Aí o Espírito Santo falou assim: então eu vou habitar naqueles que são resgatados, eu vou habitar neles. Fechou então, fechou.
habitar naqueles que eu vou resgatar, o negócio é o seguinte: no céu aqui só vai ter quantos tronos? Quantos tronos tem no céu? O do Pai e o do... Me mostra na Bíblia um trono do Espírito Santo. Não tem. Não tem. De Gênesis ao Apocalipse não tem. Porque ele escolheu habitar no seu. Habitar, sentado no trono, fala de governo. É ele que governa a nossa vida. Ou deveria ser o que nos orienta, nos guia, que governa o nosso ser. Se embriagado por esse Espírito Santo a ponto de, da ação do vinho na vida da pessoa, muda todo o seu sentido de andar, de falar. O vinho faz isso com a pessoa. Ele diz assim: o Espírito Santo na sua vida, ele vai governar o seu andar, o seu falar, tudo isso. Então embriagai-vos não com vinho, mas com o Espírito Santo. Ele vai governar a sua vida, assim como o álcool governa os seus passos e a sua fala. Ele disse, irmão? Fala. Ok? Fechou então a primeira aliança? Então, quando fala que Cristo é o princípio da criação de Deus, é o que, irmão? É que ele foi criado na eternidade? Ele foi criado? Não. O que foi criado, irmão? O que foi criado? O plano que foi criado, quando fala que Cristo é o princípio da criação de Deus, foi criado o plano de redenção. Mas o que é o plano de redenção? É aquele corpo ali, um corpo gerado dentro de uma mulher, para que o divino pudesse entrar. Por isso, se você continuar lendo o verso de número 19 ainda em Colossenses, vai dizer bem assim, ó: porque porque foi do agrado do Pai que nele, o que diz aí, irmão? Que toda a plenitude nele habita. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ou seja, ele nunca deixou de ser quem ele era. Ele sempre foi Deus, mesmo em forma humana. Ali dentro daquele corpinho estava toda a plenitude do divino. Ele só não podia agir como tal. Ele nunca pôde agir como Deus. Então, se a gente pega texto isolado, eu vou falar que Jesus foi criado mesmo. Você foi criado quando é menorzinho. O que eu acho lindo é que tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. E sem ele, nada poderia vir a existir, visível e invisível. Nada poderia vir, porque se ele não falasse eu vou, Deus não ia criar nada, porque ia se perder tudo. Mas como ele disse eu vou, aí eles criam um plano de salvação. Aí eles criam dispensações. Tempo de ação, tempo de Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, hoje a igreja, tempo, está criando tempo, tempo de redenção. Porque, 17, porque ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Ele diz, sabe por que Satanás e os anjos, os demônios ainda estão vivos? Porque subsiste é continuar existindo. É por causa dele, porque se não quisesse, acabava. Ele não só cria, mas ele ainda mantém a pessoa viva, mesmo no estado de rebeldia. Amém, irmãos? Chega? Por isso, quando você lê esse texto aqui, ó, você precisa entender esse texto. Quando você lê esse texto aqui de Apocalipse, capítulo de número 5, e o verso de número 3, quando ele vê que na mão daquele que está sentado no trono tem o que? Um livro, tem um livro selado com 7 selos que ninguém pode nem abrir, nem olhar, nem tocar. Ninguém no céu, olha aí, irmão, no céu, na terra e debaixo da terra for achado digno de pegar aquele livro. E eu, João, chorava muito. Quando a Bíblia fala no céu, na terra e debaixo da terra, ninguém foi achado digno. Que o texto está querendo dizer é o seguinte:
entre a criação de Deus, ninguém for achado digno. Entre a criação invisível, o céu, entre a criação na terra, ainda vivo, entre a criação debaixo da terra, que é o inferno, os que já morreram, ninguém foi achado digno. Ou seja, de todos que foram criados no céu, na terra, que já morreram, ninguém poderia pegar o livro da redenção e abrir o selo e desvendar o Apocalipse para chegar a uma conclusão final. O livro da redenção. O livro ali é o livro da redenção. É o livro que conta a história do fim dessa humanidade. Porque essa redenção, ela tem um princípio na eternidade, mas ela também tem o quê? Um fim. E o fim é o quê? É o Apocalipse. Mas quem pode pegar aquele livro e desatar o que vai acontecer? Somente Ele. Somente Ele. Aí eu te pergunto, aonde estava Jesus? Se Ele não estava no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Quando você lê o Apocalipse ali é uma procura entre a criação de Deus. Entre a criação de Deus. E nada foi achado. Aí ele diz, não chore, está aqui. Quem está aqui? Está aqui Jesus. Está aqui Jesus, está aqui o leão. Mas aonde Jesus estava? Que não foi achado nem no céu nem na terra. Ele estava aqui, ó. Ele voltou de novo para a sua morada. Porque ele está fora da sua criação. Ele está fora da sua criação. Jesus não pode ser achado na sua criação. O corpo dele só tinha um propósito: ser morto por nós. Por isso, você lê aos Hebreus capítulo número 8, diz bem assim. Vamos lá, Hebreus capítulo 8. Não quero falar do Apocalipse, mas tem que entender aqui. 8 não, 10. Verso 5. Hebreus 10, 5. Olha o corpo de Jesus aí. Por isso, ao entrar no mundo, como Jesus entrou no mundo? Ele entrou no mundo não como Satanás. Satanás entrou incorporando em um animal. Jesus entrou no mundo como todo mundo entra, nascido de mulher. Continue. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Um corpo. Eu estou cansado de sacrifício de animais. Eu não quero mais sacrifício de animais. Eu quero um outro sacrifício, qual? Humano. Mas não tem ninguém para a criação que pode resgatar o homem? Não tem. Vamos fazer o seguinte: vou preparar um corpo para você. Você vai oferecer esse corpo em holocausto para mim, em sacrifício para mim. Só que tem que entender que isso já está acontecendo na eternidade, antes de tudo ser criado. Amém, irmãos? Aí o verso 7. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Então, Jesus é esse daí, que veio oferecer o corpo dele, como diz aí no verso de número 10, como libação. Libação não, obração. O que é obração? É um tipo de sacrifício de líquido, sacrifício derramado. Isso é obração. Foi isso que Paulo falou: o meu corpo já está sendo oferecido ao Senhor como obração. O sangue vai ser derramado. Eu vou ser o sacrifício. Então, irmão, quando você estuda Apocalipse para a gente é algo que vai acontecer. Para Deus já acabou a história, irmão. Para Deus já acabou a história. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. A história acabou para ele. Acabou. O primeiro projeto então é esse. Deu para entender então aqui, irmão? A primeira aliança? Pergunta, dúvida? Qual é a primeira aliança? Redenção. Você deu aonde? No céu? No céu, irmão? Não, namorada de Deus. Aonde? Aonde a Bíblia diz, Timóteo 5,16: ele habita em luz inacessível.
inacessível, ou seja, aonde ele habita ninguém tem acesso. É lá, essa morada dele. Então, quando eu falo que Cristo morreu antes da criação do mundo, já existia um projeto com Cristo, antes da fundação do mundo, de resgate pela humanidade. Outra hora eu explico por que teve resgate para anjos. Querendo dar uma pergunta, eu vou para a segunda aliança, hein? Vai explicar isso aqui no culto da igreja. Você mata as pessoas. Você está acostumado a ver um Deusinho tão pequenininho que não consegue nem curar ninguém. Não, a visão que ele tem de Deus, não é a visão que não para revela Deus, não. Eles têm uma visão de um Deus muito pequeno, muito pequenininho. Eles ficam, tadinho de Jesus, né? Não consegue ver ele como ele é, achando-se em forma de Deus, nunca deixou de ser quem ele é, estava toda a plenitude ali. Foi muita tentação Satanás chegar e falar assim: se tu é mesmo quem o céu disse que tu é, transforma então essas pedras em pães. Em outras palavras, ele tentou Jesus na natureza dele, Deus divino, e como divino ele não poderia fazer nenhum milagre, nenhum sinal, nada. Ele não poderia agir como Deus, isso era usurpar algo, não podia. Foi tentado a sua natureza, e é onde nós vamos nos tentar, né? E começa sempre por ele. Bom, o que você achou agora? 1 Timóteo 6,16. Aí, isso aí, eu gosto que vocês vão lá procurar, vocês não procuram, depois esse não vai ensinar todo mundo. Olha aqui, achei também. E fora o professor que ensinou aí. Rafael, deu para entender, filho? O que você entendeu? Fala para mim. Vou te explicar, não precisa explicar Com suas mais. palavras, vai. Tipo assim, eu fico fascinada. Tudo que você está explicando, não vi isso na minha igreja, na forma de pregação. De Jesus ser quem ele é como Deus. A gente conhece Jesus como Filho de Deus. Você quer ver o plano de salvação? A gente vai agarrar nesse negócio. Você quer ver Jesus mostrando o plano de salvação? Lindo. Eu passei por um pastor hoje. Eu digo, pastor, me dá uma mensagem de ceia aí. Tá, vou te dar uma mensagem de ceia. Passei para ele hoje. Você quer ver? Veja aqui rapidinho comigo. Abri em cima, ó. João 13, vai. Deixa eu narrar para você aí, porque, ó, de novo, eu estou agarrado no plano de salvação, hein? Lembra que o plano de salvação se deu na morada de Deus, e não na eternidade, porque a eternidade é a criação de Deus. Só você que segura aí. Irmãos, olha só. Deixa eu engrandecer mais um pouquinho esse Deus. Você está cansado, mas olha só. Esse Deus